Em tempo de debates eleitorais, Susana Peralta acha que os partidos democráticos devem entender-se para impedir que o Chega vá para o poder. Luís Aguiar Conraria desvaloriza as críticas ao Serviço Nacional de Saúde e, por outro lado, Miguel Morgado e Miguel Prata Roque discutem se devem ou não existir PPPs na saúde. Nesta emissão dos comentadores com Paula Cardoso e Pedro Tadeu, voltamos a falar de acusações contra excessos da Polícia de Segurança Pública. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão dos comentadores, muito dominada pela abertura dos debates eleitorais, em que os vários líderes partidários vão discutindo aquilo que têm a propor ao país, mas sobretudo o que nós estamos aqui a analisar é o que os comentadores desses debates dizem. Portanto, vamos aqui comentar alguns desses comentadores. Por acaso focámos mais na RTP, foi uma coincidência, e começamos com Susana Peralta, que está muito preocupada com a evolução do Chega e então propõe medidas radicais. Por exemplo, nós tivemos aquelas declarações abjetas de Rita Matias. Nessa análise de... Mas é importante dizer que é abjeto dizer que uma menina de 10 anos violada deve levar a sua gravidez até ao fim para proteger a vida dentro dela. São declarações verdadeiramente abjetas. Portanto, se nós queremos afastar esse tipo de ideias de uma influência, de uma solução governativa, então tem que haver um acordo generalizado dos partidos decentes que estão dispostos a, entre eles, viabilizarem-se, dando a mãos aos outros, para evitar que qualquer um deles fique refém do Chega. Esta ideia de que o PSD pode ficar refém do Chega, que Bolieiro pode ficar refém do Chega, ou que Montenegro pode ficar refém do Chega, quer dizer, é uma ideia que é profundamente perigosa. Nós o que temos é de evitar essa situação, e eu considero que isso é uma responsabilidade dos partidos democráticos. Paula, achas que os partidos democráticos devem evitar a todo o custo, inclusive comprometendo os seus próprios compromissos com o eleitorado, a chegada do Chega a qualquer tipo de compromisso governativo? Ou o caminho tem que ser outro? Eu acho que os partidaridade naquele que é o clima político que nós vivemos, não é? Agora, eu começo por sublinhar em relação a estas declarações da Susana Peralta, que para mim, porque ela utiliza aqui a palavra decência, não é? Que tem muito que se lhe diga, vai muito além desta dança com ou sem Chega, não é? E que convém não esquecer que foi um partido democrático, não é? Que abriu caminho à disseminação destas ideias a ser referidas e que são, enfim, propagadas por André Ventura, portanto, visando até a criação do seu próprio partido. Portanto, foi isto que aconteceu. Não nos esqueçamos que quando as parangonas racistas e xenófobas de André Ventura fizeram manchete no I, não é? Levando o CDS a romper ali aquela aliança que tinha com o PSD em Loures, não é? Com a liderança de Passos Coelho nessa altura, não viu motivos para seguir esse caminho. Portanto, não me parece que a decência seja para aqui chamada, porque ela já foi comprometida. Há aqui esta questão que eu também não acredito, por muito que eu queira ser otimista, eu não acredito que a direita rejeite a possibilidade de governar para ser decente. Não acredito. Para além disto, acho que cabe, mais do que aos partidos, obviamente que eu entendo que os partidos têm responsabilidades em tudo isto que nós estamos a viver, mas cabe ao Tribunal, é que deveria tê-lo feito, inviabilizar esta formação política, que para mim atua em expressa violação dos direitos humanos, à expressão. Portanto, eu não acho, conforme já tive a oportunidade de defender aqui muitas vezes, não acho que a liberdade de expressão justifique tudo. E depois também defendo que os manifestos racistas não devem ser vencidos, aliás, como aconteceu na semana passada, com o desfile de ódio da extrema-direita, não é? Em que nós tivemos, inclusivamente, uma legitimação tal que há elementos que podemos relativizar e dizer que foram meia dúzia de gatos pingados, mas o que é facto é que desfilaram ao pior estilo, ou ao melhor estilo do Ku Klux Klan. Portanto, isto aconteceu, e desvalorizar estes acontecimentos, até porque eles, e nós vamos também, eles acabaram por trazer aqui uma dimensão que para mim é relevante deste problema do Chega, que é da sua infiltração numa série de forças
mas de outras instituições que nós temos. Portanto, estar aqui a tentar criar um acordo de cavalheiros que eu não acho que é possível, essa fronteira há muito tempo entre partidos, é importante que sejam as instituições com essas responsabilidades que estabeleçam aqui linhas vermelhas. Portanto, a decência para mim aqui é chamada e terá de ser chamada, mas não é desta forma que ela é conseguida. O desfile dos neonazis tinha mobiliário do IKEA, aquelas tochas. Agora o IKEA está metido em política em todo lado. Essa também é outra discussão que enfim. Essa também é interessante. Mas acho que, apesar de tudo, há uma distinção entre os neonazis do Mário Machado e o André Ventura. Quer dizer, não quero pôr, apesar de tudo no mesmo saco. O Mário Machado é um criminoso e mobiliza à volta dele pessoas que, pura e simplesmente, odeiam o mundo. Quer dizer, daquilo não tem explicação. Quer dizer, são psicopatas. Portanto, odeiam-se a si próprios. Não. Mas, Pedro, há aqui há dados de uma ONG, que é aquele projeto global contra o ódio, contra o extremismo, que diz que nesta mobilização a qual nós assistimos no sábado, que estavam lá elementos militantes, não só ex-militantes, mas atuais do Chega. Portanto, isto... Sim, mas acredito que sim, mas também aí o Chega pode dizer que está a ser infiltrado por neonazis. Portanto, isso aí também é um bocadinho... Mas acho que é ingênuo. O que não impede que, obviamente, encontramos muito facilmente no discurso do próprio André Ventura elementos de racismo, sobretudo quando ele começa a falar de imigração e desse tipo de... E aí, de facto, concordo contigo que havia, do ponto de vista institucional, alguma capacidade de resposta com as próprias leis que existem hoje em dia, não é preciso inventar nada, para, pelo menos, pôr uma barreira séria nesse tipo de discursos. Daí chegar à proibição do partido, isso aí acho que, isso para mim é loucura, porque a partir daí a partir daí o Partido Comunista Português é ilegalizado. É o que vai acontecer. Não é? E o Bloco de Esquerda provavelmente também. Não é? Tudo o que seja ideias ligadas ao progresso vão sofrer a retaliação. Quer dizer, porque isso e exatamente com os mesmos argumentos. Os comunistas, porque antigamente eram stalinistas, o que for, não é? Portanto, isso não... É, digamos, o tipo de coisa, além de que me parece injusto. Mas, enfim, já discutimos isso noutra altura. E, agora, acho que sim, que o combate a estas ideias tem que ser feito. E, em relação à questão específica que a Susana Peralta está a fazer, há aqui, aliás, uma coisa que ainda é mais grave. Todas estas pessoas estão a dar como adquirido uma derrota face ao Chega. Quer dizer, vamos lá ver. Ainda falta um mês para as eleições, ainda há muita coisa para discutir. E, sobretudo, continuarmos neste registro de digamos, conformarmos com aquilo que o discurso do Chega é capaz de fazer em termos de atração de eleitorado, segundo o que diz as sondagens, que ainda por cima são discutíveis, mas quer dizer, é preciso contrapor sistematicamente e denunciar as coisas que podem de alguma forma contrariar essa tendência de subida. Depois, em relação a decisões em função dos resultados eleitorais que vierem efetivamente a acontecer, decisões de alianças ou deixar de alianças com o Chega, eu também estou de acordo contigo que mais tarde ou mais cedo, se a direita não tiver outro remédio, acaba por se entender com o Chega. Aliás, o próprio André Ventura já anda a dizer que já nem precisa de ir para o governo, porque depois o Chega também fica numa situação semelhante à que aconteceu nos Açores, não é? Em que o PSD ou a AD tem uma maioria relativa, não há uma maioria de esquerda que possa conseguir sozinha ter um entendimento para formar um governo alternativo à maioria de direita, mas também não há uma viabilização do governo porque o Chega não está incluído na solução do governo. Isso também deixa o Chega numa situação complicada, não é? Porque se a esquerda disser nós não vamos apoiar este governo da AD, portanto não vamos viabilizar esse governo, vamos chumbar o programa do governo e os orçamentos e todos os documentos relevantes que aparecerem, o Chega, se fizer o mesmo, está a apoiar a esquerda. E isso para eles é uma contradição insanável. Portanto, é algo que os deixa politicamente numa fragilidade muito grande. Portanto, o problema não pode ser visto de uma forma linear, até porque no passado, se a gente for ver a França, se formos ver a Alemanha,
os cordões sanitários simplesmente só foram fazendo aumentar a adesão de eleitorado a este tipo de formações. Porque, digamos, criou-se um ambiente de exclusão e de marginalização de uma parte do eleitorado que levou, digamos, a criar uma simpatia por uma gente que não merece simpatia nenhuma, na minha opinião. Portanto, há aqui, digamos, do ponto de vista político, há que atuar de uma forma inteligente e perceber bem o que está em cima da mesa e só atuar em função das condições concretas que vierem a acontecer e não em cenários hipotéticos. Mas, agora contradizendo um bocadinho, num cenário hipotético, parece-me que mais tarde ou mais cedo a direita acabará por se entender. Pelo menos há uma tradição nessa área em Portugal e a verdade é que eu não sinto, há de facto um extremismo de direita em grande parte dos militantes do Chega, mas a verdade é que grande parte das pessoas que neste momento estão no Chega vieram do PSD e do CDS. Eram do regime, foram das pessoas que beneficiaram destes quase 50 anos do 25 de Abril e estiveram sempre no poder, ou perto do poder, ou beneficiaram de tudo aquilo que o Chega agora critica, não é? E, portanto, essas pessoas foram as pontes necessárias para que os bloqueios que existem agora, sejam à direita, sejam desbloqueados. Mas o que é preciso é, para já, na minha opinião, é não desistirmos desta coisa, vamos lá insistir nas ideias e denunciar aquilo que está mal no Chega e depois logo se vê, depois das eleições... Confiemos no povo. Pois, mas o povo precisa estar esclarecido e saber o que é que se passa e não apanhar só os títulos de jornais, não é? É preciso mais trabalho, é preciso campanha eleitoral. E é preciso ir além dos debates, não é? Do ruído dos debates. Sim, para além dos debates. Embora eu acho que os debates têm sido úteis, apesar de tudo. Acho que não haver debates era então uma tragédia muito... Mas acho que não precisávamos tantos. Não, eu por acaso acho bem. Até acho que devia haver, ou é o contrário, acho que até devia haver mais e com mais regularidade e até em outras alturas que não em campanha eleitoral. Porque apesar de tudo o confronto de ideias, é claro que há só uma minoria que acaba por ver a substância dos debates. Admito que sim, comparativamente com o universo de telespectadores deve rondar hoje em dia, nestes canais, deve rondar no máximo nos 2 milhões de pessoas. E quem realmente vai ouvir são para aí... Com muita regularidade, tirando aqueles que vão ouvir 1 ou 2 ou 3 debates, os que vão ouvir mais que 6 debates, por exemplo, devem ser para aí uns 200 mil, 300 mil, mas essas pessoas depois influenciam outras, portanto, e eu acho que isso é importante. E permite, por outro lado, ver que há ideias diferentes no país em confronto, que não é só retórica vazia, não é? Eu acho que, apesar de tudo, é uma coisa positiva. Ora bem, posso mudar de assunto? Que não é mudar de assunto. Continuamos a falar de debates, num debate na RTP, no mesmo debate onde Susana Peralta estava, também estava outro economista, o Luís Aguiar Conraria, que fez questão de desvalorizar uma das coisas que está em cima da mesa nesta campanha eleitoral, que são as críticas ao Serviço Nacional de Saúde. Ele desvalorizou essas críticas da forma que vamos ouvir. Mas, portanto, eu acho que a economia este ano correu bem. E em especial se olharmos para as dificuldades porque os países europeus passaram, as guerras em que estamos metidos, o choque que foi a inflação, o choque que foi, independentemente da política ser certa ou errada, e se calhar aqui temos opiniões diferentes sobre isso, o choque que foi aquela subida tão agressiva das taxas de juro. A verdade é que, neste momento, os salários reais, em média, cresceram, portanto, os salários subiram mais do que a inflação. As taxas de juros subiram, é um facto, mas, neste momento, há perspectivas sérias de elas estarem a baixar. E, mesmo assim, a percentagem de famílias, ou a fração de famílias com verdadeiras dificuldades em pagar a prestação da casa não é assim tão significativa como as notícias fazem parecer. E eu confesso que quando eu vejo a diferença entre os números reais e o mediatismo que são as dificuldades, eu depois também me pergunto se mesmo não se passa noutras áreas, como o SNS, sinceramente. Porque, de facto, a sensação que dá de quem vê as televisões é que o SNS deixou de funcionar, que as grávidas não têm onde ter os filhos, que os velhinhos são abandonados. Eu sou um utente muito regular do SNS, tenho uma filha com doença crónica e nunca fui tão bem atendido como tenho sido. Achas que é o Luís Conraria que está desfasado entre aquilo que ele vê na economia, no Serviço Nacional de Saúde e a realidade, ou é o contrário? É aquilo que os médias estão a transmitir está desfasado em relação à realidade? Ou são as duas coisas? Sei lá. Olha, eu fico sempre bastante incomodada com
estas leituras de realidades a partir das nossas experiências individuais, não é? Eu acho, obviamente, que aquilo que nós vivemos, porque, enfim, está num contexto, mas esta ideia de que há um país que é vendido nos mídias, obviamente com o intuito de criar aqui polarização, de vender mais o que for, porque isso não é concretizado no comentário, mas que há aqui uma ficção que é criada pelos mídias e depois há uma realidade. A realidade é bastante cor-de-rosa, e agora cor-de-rosa não tem nada a ver com o PS, mas enfim, até tem também, mas que existe aqui um romancear, e ele não fala obviamente só do SNS, esta ideia de que as famílias não estão efetivamente a ter dificuldade a fazer face às suas despesas básicas, nomeadamente com a prestação da habitação, é completamente ensinada, não é? Porque naquela que é a minha realidade, na realidade de muitas pessoas que eu conheço, numa perspectiva mais pessoal, mas a partir de uma série de intervenções de trabalho, de associações, portanto, continua a ser profundamente difícil. Portanto, estas certas, é um país que os políticos adoram, aqueles que estiveram e que estão ainda, não é? Adoram trazer para a discussão, que é, temos aqui que performance económica é esta fantástica que nós temos aqui, mas o que é facto é que, por toda a habitação, para além do SNS, como é óbvio, a questão de termos, nos últimos anos, um aumento tremendo a nível, conforme já tivemos a oportunidade aqui também de trazer, cerca de 80%. Então, como é que nós podemos estar aqui a trazer um retrato de uma economia que está fantástica, que afinal as pessoas até estão a viver muito bem, e que tudo isto é apenas o que é criado pelos mídias. Portanto, isto para mim é completamente irresponsável colocar a questão nestes termos. E depois há aqui a questão também da pobreza energética, já que estamos aqui nesta altura em que ainda não se inverno, e que os números indicam que há mais de 500 mil portugueses que vivem em situação de pobreza energética severa. Portanto, se isto para Conraria não é um problema, para mim é, e acho que deveria ser. Há também aqui um número que saiu hoje que fala sobre a questão de ter aumentado e de ter vindo a aumentar, de estar a aumentar a percentagem de portugueses que têm a necessidade de ter 2 empregos. Portanto, já estamos aqui a falar de 250 mil portugueses. Portanto, tudo isto está a acontecer apesar de números destas tais contas certas. Portanto, e é com isto que nós vivemos no dia-a-dia. Não são com as contas certas, não é com esta coisa de déficit mais para cima, mais para baixo, é isto que importa. E também há indicadores que falam sobre o tal rendimento das famílias, que diz que desceu no último trimestre. Portanto, eu não sei a que famílias é que Luís Conraria se reporta, nem a que país, para além do seu, ele apreciação que está tudo fantástico e que a comunicação social é que tem este problema. Depois, em relação a SNS, eu infelizmente no ano passado tive excessiva exposição ao SNS, portanto eu sei, eu observei não só aquilo porque passou a minha família, mas aquilo porque passaram as famílias que estão a ter, não é? A ter de se socorrerem deste serviço, que eu acho que é fundamental, mas que evidentemente está em colapso. Qualquer pessoa que necessite, hoje em dia, ou que tenha necessitado ao longo do último ano, do Serviço Nacional de Saúde, não pode ter observado outra coisa que não isto. Que faltam profissionais, que estão em exaustão a todos os níveis. Portanto, tudo isto está mais do que visível. Nós temos 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, pelo menos é isto que está mais ou menos estimado. Portanto, como é que neste cenário se diz que há aqui uma ficção para trazer crises inexistentes? Portanto, não é isso que eu vejo, infelizmente, que eu vivo. Eu penso que ele estava a falar mais do exagero em relação a isso do que propriamente também, mas de qualquer maneira há aqui de facto o desfazamento que existe é na forma como a maior parte da classe política e de certa maneira também os média que vão atrás, digamos, com os especialistas em economia que olham para os grandes números, para as grandes folhas de Excel, etc. E que de facto depois do contacto com a realidade deles é desfasado.
facto, se olharmos para os números da economia, até tivemos um crescimento de PIB de 2, não sei quantos por cento, parece uma coisa fantástica. Então, comparando com os países europeus que estão todos aflitos hoje em dia, até estamos a aproximar-nos da Europa. Portanto, tudo isso pode ser vendido como uma coisa positiva. Mas depois, na realidade, o que a gente sente não é isso, e eu penso que muitos portugueses o que sentem é isso. E, portanto, há aqui um desfazamento entre o sentimento da opinião pública, não é a opinião publicada, da verdadeira opinião pública, daquilo que as pessoas sentem no seu dia-a-dia, e aquilo que depois as pessoas que discutem estes assuntos nos grandes média acabam por referir, olhando para os números macro, em vez de olhar para a realidade micro, não é? Que é um bocadinho mais complicada do que parece. Não é? E isso tem a ver um pouco com esta ideia que é geral, que a economia saudável, as empresas todas a ter rendimentos mais elevados e o Estado a ter um mínimo de déficit orçamental ou até ter excedentes orçamentais, vai beneficiar a população em geral. O problema é que não é isso que acontece, nunca isso aconteceu, a não ser parcialmente, a não ser em função de lutas que as próprias pessoas levam a cabo e reivindicações conseguem ser satisfeitas. Mas, digamos, a fração, como aliás se vê, e é um dos discursos do PCP nesta campanha, aquilo que está a acontecer com os lucros na banca, nas grandes empresas, em que vi no outro dia uma conta em que se em 2023 tirássemos metade dos lucros das grandes empresas portuguesas para dar aos trabalhadores, podia-se aumentar os salários de toda a gente em 15%. Quer dizer, isto indicia que há as empresas continuam a ter lucros, muitas delas lucros substanciais, mas indica que o problema base está, neste momento, cada vez mais na distribuição da riqueza e da forma como que ela chega a trabalhadores e não... e isto é uma visão do mundo que é completamente diferente da visão dominante, que continua a ser esta de que a economia é que tem que ser salva e não as pessoas, as empresas é que vão resolver o problema das pessoas, o Estado magrinho e com excedentes orçamentais é que vai resolver o problema das pessoas, e andamos nisto já vai quase para 20 anos, não é? Desde, pelo menos, já não falo do Guterres, mas desde Durão Barroso. E as coisas não me parecem que tenham melhorado, pelo contrário, têm piorado cada vez mais, independentemente depois dos contextos internacionais de guerras e pandemias, que também, entretanto, houve, que também, e da crise internacional financeira em 2008, que também agravaram o problema. Mas que, aliás, por acaso, essa crise, no fundo, tem as mesmas raízes e os mesmos tipos de problemas que eu estava a referir. Mas, portanto, há esta distorção das pessoas que vão fazer comentário nas televisões, sobretudo na área da economia, que me parece que deviam tentar ser mais sensíveis às questões da distribuição da riqueza e de como é que ela é executada, do que propriamente à capacidade de gerar riqueza, porque se calhar já temos riqueza suficiente para todos se ela fosse devidamente distribuída. Não é? Ok, então, mas falámos de saúde, o debate da saúde é um dos que está a dominar aqui a campanha eleitoral, com obviamente uma divisão entre esquerda e direita, com o PS ali a jogar para os dois lados, que é a entrada ou não digamos, de um reforço ainda maior da influência do setor privado na saúde. E esse debate foi refletido no programa em que Miguel Morgado e Miguel Prata Roque participam, onde discutiram a dada altura as parcerias público-privadas e como é que elas devem ou não entrar na saúde. Vamos ouvir. O setor privado e alguém tem que assumir responsabilidades políticas. Miguel, o que acontece é que quem representa o Estado nessa parceria público-privada tem que estabelecer critérios de avaliação do sucesso da prestação de cuidados de saúde. O que acontecia, por exemplo, na PPP de Braga é que durante a noite não eram cumpridos os requisitos do contrato de parceria que exigia um número mínimo de enfermeiros e de médicos presentes nas urgências. Porquê? Então? Porque lhes saía mais barato pagar a multa do contrato do que garantir a prestação desses mesmos serviços. Mas isso faz parte do então contrato. Enviavam os doentes de urgência para os hospitais públicos dos arredores de Braga. Obviamente que cabe ao parceiro público, e é isso, vamos lá ver. O Partido Socialista, o Partido Socialista nunca rejeitou a aplicação de critérios de eficiência, de boa gestão pública. Por exemplo, foi o Correia de Campos que em 2007 criou, por exemplo, o regime de remuneração e de prémios nos centros de saúde. E, portanto, não há aqui nenhuma objeção ideológica.
simplesmente... Mas o Correio de Campos foi contra estas iniciativas todas do Governo Costa. Correio de Campos. Não estou a falar do Correio de Campos. Não foi contra a negociação. Não foi contra a circunstância do Estado contra defender... a centralização que foi levada a cabo por o Governo Costa, em nome do imperativo ideológico. Miguel Prata, as coisas são tão simples quanto isto. Não são, tu ouves Rui Tavares, Mariana Mortágua, Pedro Nuno Santos a falar sobre o problema da saúde, também valia para o problema da educação e para os outros. O problema da saúde é óbvio. Eles todos dizem que o setor privado, uns com mais ênfase, Mariana Mortágua e o Rui Tavares, outros com menos ênfase, que o setor privado é uma espécie de sanguessugas diabólicos que estão lá para destruir. Vamos só pedir. Então, o setor privado é uma sanguessuga diabólica que está para destruir o Serviço Nacional de Saúde? Eu, por acaso, acho que é quase. Aliás, acho que metade do orçamento da saúde já vai para privados, não é? A verdade é essa. Mas, Paula, comenta lá isto, então. Olha, eu começo por esta exasperação que depois a DIR acaba por expressar sempre que existe uma defesa, né, de uma ideia contra a privatização de serviços, que é esta questão da diabolização, existir assim uma imagem visual assim muito forte para as pessoas perceberem que de facto há aqui um problema. Bíblica, uma coisa bíblica. É, claro, há aqui um grande problema da esquerda que não consegue perceber quais é que são as vantagens, não é, do serviço privado, dos serviços privados. Enfim, aqui é importante recordar, não é, que tivemos, que este não é um modelo que não tenha sido experimentado, testado, enfim, revelou que não funcionou, pelo menos não nos moldes em que foi implementado. Portanto, eu não vejo o porquê de estar-se a dar uma nova oportunidade a algo que foi tentado e cujos resultados foram desastrosos. Esta questão que aqui é trazida, de que não existe nenhuma objeção ideológica, não é, por parte, no caso que está aqui a ser discutido, em recorrer novamente às parcerias público-privadas para o setor da saúde, vem naturalmente de uma declaração de Pedro Nuno Santos, num dos debates, em que disse exatamente isso, portanto, que não há nenhuma objeção ideológica, portanto, até ver, esta poderá ser uma via para resolver a crise que estamos a viver no setor da saúde. Aqui a questão é que importa lembrar que os 5 hospitais que estiveram, não é, com uma gestão público-privada, não é, neste modelo das PPP, que foram a Amadora Sintra, Cascais é o único que persiste, temos Loures, Vila Franca de Xira, que era o hospital a que eu me estava a referir e que no último ano visitei bastantes vezes e que posso registar na primeira pessoa o colapso em que se encontra. Portanto, e este Braga, que estava aqui a ser trazido este hospital aqui nesta intervenção. Portanto, o que se observou é que não resultou e no caso da Amadora Sintra até terminou com acusações de burla. Portanto, vai a este ponto. Portanto, nos outros casos, tirando obviamente Cascais que permanece, houve um desinteresse. Portanto, os privados depois interessados em manter-se naquele negócio. Mais uma vez, porquê? Porque não há, provavelmente, porque perceberam em algum momento que a tal utilização de lucros, nomeadamente este caso que estava aqui a ser trazido, estava a ser, de alguma forma, escrutinada. E não foi escrutinado tão em detalhe quanto deveria, como o caso da Amadora Sintra revelou, mas o que é facto é que os próprios privados, falta de interesse no negócio, porque é disso que estamos aqui a falar, estamos a falar de negócio, e eu discordo dessa perspectiva. Portanto, eu não acho que o Sistema Nacional de Saúde deva ter essa parceria com os privados, porque o que vai acontecer é que vamos deixar de ter, como se revelou nestes 5 casos, uma preocupação com as pessoas. Há pouco estava-se a trazer esta questão de como a economia, como existe este desencontro entre os economistas que fazem comentário e depois a realidade. E eu observei isso também naquela que foi a minha experiência em Vila Franca de Xira. Portanto, ao ponto de estar a falar e sentir que estava a falar com máquinas ou que não estava a ter nenhum tipo de conversa. Nós deveríamos estar mais preocupados em discutir, até porque, enfim, os últimos orçamentos, sobretudo o último orçamento revelou, têm revelado que há um aumento do valor que daí depois resulte uma melhor gestão. Portanto, acho que tem de se olhar para o modelo que existe no SNS. Não serei eu que tenho a resposta, enfim. Eu sei que isto é um quebra-cabeças, mas é preciso que isso se faça
essa tal questão da gestão pelo setor público, pela administração pública, e não com esta ideia que já se revelou não funcionar. E é, sobretudo, importante que, para além de métricas aqui de desempenho mais economicistas, que o Nacional de Saúde, que eu, infelizmente, observei que está profundamente desumanizado. E isso preocupa-me, naturalmente, além desta questão do orçamento. Há aqui uma coisa que é preciso recordar. O estado a que o Serviço Nacional de Saúde chegou e a influência que a medicina privada e, sobretudo, os hospitais privados já têm no Serviço Nacional de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde, como agora se diz, para precisamente poder misturar o privado na questão, foi uma coisa montada durante anos, pacientemente, desde pelo menos o tempo de Cavaco Silva, e que, digamos, desmontar torna-se um quebra-cabeças. E é a tentativa de desmontar isso que faz com que, por vezes, haja situações de ruptura, porque não há uma capacidade de resposta. Vamos lá ver, durante muito tempo houve benefícios fiscais para as pessoas poderem ter seguros de saúde privados. Durante muito tempo houve isenções fiscais para as próprias empresas na área da saúde poderem avançar nos seus negócios. Os médicos, é permitido aos médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde, de exercerem medicina privada, e muitos deles, durante anos e anos, andaram a desviar pessoas para a medicina privada, exercendo o trabalho no serviço público. Portanto, tudo isto foi montado num sistema. Por outro lado, a área farmacêutica que está, hoje em dia, que Portugal deixou praticamente de produzir medicamentos, que absorve uma quantidade enorme de dinheiro, com preços de alguns medicamentos absolutamente proibitivos, que são pagos pelo Estado, inclusivamente quando as receitas são passadas pela medicina privada. Não é? E, portanto, há todo um sistema que favorece, naturalmente, o negócio privado hoje em dia, independentemente do dinheiro que se despeja para cima do Serviço Nacional Público, do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, desmontar isso vai criar desequilíbrios, porque, portanto, há todo um suporte entre trabalhadores na área, pessoas que precisam de assistência e que não vão esperar anos e anos, que, portanto, vão para aquilo que lhes serve melhor, independentemente de ser serviço público ou privado. Portanto, desmontar isso é complexo e tem muito contravapor, tem muita gente e com muito poder a tentar impedir que essa desmontagem seja feita. Isso por um lado. Por outro lado, eu também acho que a direita tem um problema ideológico, porque quer meter privado em tudo. Quer dizer, eles queixam-se que a esquerda tem um preconceito ideológico em relação às PPPs. Eu acho que a direita tem um preconceito ideológico em relação ao Estado e que acha que o Estado funciona sempre mal. Quando o nosso Serviço Nacional de Saúde, em vários anos, esteve várias vezes, sempre suportado do Estado, no topo das melhores práticas do mundo. Quer dizer, não, em várias áreas. E, portanto, é possível, é incrível que na obstetrícia, por exemplo, nós fôssemos líderes na Europa há muito pouco tempo e, de repente, isso esteja a cair. Não é? É incrível. Não é? Líderes da Europa, não, líderes do mundo. Não é? Portanto, portanto, o Estado pode funcionar bem, tem que pagar aos médicos decentemente, tem que também exigir deles uma concentração e, portanto, não desviem para o privado, na minha opinião. Acho que devia haver exclusividade, pura e simplesmente, não é? Mas pagar-se para que eles possam suportar essa exclusividade. A mesma coisa nos enfermeiros, a mesma coisa nas pessoas que trabalham em todas as áreas da saúde. E, portanto, provavelmente também era interessante que as compras que o Estado faz de medicamentos, de equipamentos, etc., fossem geridos de uma forma diferente, que parece-me que por aí sai muito dinheiro que não devia sair. E creio que se tivesse outra coisa, também durante anos, não é? O garrote para impedir a formação de médicos, que a própria Ordem dos Médicos impôs, foi tão grande que, de facto, agora criamos uma situação em que temos, por um lado, poucos médicos jovens. A média de idades no Serviço Nacional de Saúde é altíssima nos médicos, é acima de 45 anos, salvo erro, muitos deles acabam por ir para o privado porque pagam melhor no início da carreira ou vão para fora, não é? Aqueles que podem, não é? E, portanto, acho que também devia haver mais. Já há universidades privadas a formar médicos, o que também é extraordinário, não é? Portanto, tudo isto depois, aquilo que o público não faz, o privado consegue transformar num negócio, não é? E, portanto, quem tiver 19,5 consegue ir para o serviço público para tirar o curso de medicina
e quem tiver dinheiro, mesmo que tenha 10 de média, pode ir para a Universidade Católica fazer o seu curso de Medicina. Portanto, isto também é absolutamente extraordinário. Mas, portanto, tudo isto precisava de uma reforma séria e profunda, e efetivamente descomplexada do ponto de vista ideológico, o privado que faça lá o seu negócio, mas também que sustente a si próprio, que não ponha o Estado a sustentar o seu negócio, que é isso que sucede hoje em dia. E creio que as propostas desta área central do poder, PS, PSD e tudo o que vem da direita, são de facto propostas que acabam por ceder em pontos essenciais que não auguram nada bom. Estou-me a lembrar da Inglaterra, que mesmo a Thatcher teve muita prudência na questão do Serviço Nacional de Saúde, que é um dos orgulhos dos britânicos, embora hoje em dia até tenha uma qualidade inferior à nossa, e hoje em dia eles estão também a discutir a desmontagem das PPPs. Eles têm, salvo erro, eu já fiz essa conta aqui há uns tempos, agora posso-me falhar a memória, mas salvo erro, eles têm 18 hospitais em PPPs. E todos eles têm os mesmos problemas que o Tribunal de Contas detectou nas PPPs portuguesas. Dinheiro mal gasto, problemas de fraudes, problemas e mau serviço. Ali, ainda por cima, a maioria deles depois prestam mau serviço às populações. E, portanto, quando vêm dizer que na Europa, por aí fora, olha, o Serviço Nacional Inglês está aí só por conceito ideológico, é que os conservadores que estão no poder não desmontaram já aquilo, ou pelo menos não diminuíram grande parte do que foi montado durante os governos de Major e Tony Blair, que foram os principais, ao contrário do que se pensa, os principais executores dessa política de privatização da saúde em Inglaterra, na parte dos hospitais. Mas pronto, já estou a alongar muito, vamos ainda discutir uma coisa paralela na nossa rubrica Papel Selado. Ora, deixa cá ver se eu encontro... Está aqui. Ora bem, isto é uma notícia do site do jornal 74, que refere, durante a manifestação que houve dos neonazis no passado fim de semana, 2 jornalistas que estavam a acompanhar isso, já na zona da Praça do Município, acabaram por ser agredidos pelo Corpo de Intervenção, apesar de se terem identificado várias vezes como jornalistas, de terem pedido a identificação, que é obrigatória, aos próprios polícias, de terem contactado a Direção Nacional da PSP para tentar obter esclarecimentos, enfim, um verdadeiro desastre, não só de relações públicas, como de violência da polícia em relação a estes 2 jornalistas, sendo que aqui eu quero ressalvar uma coisa, desde já, não é por serem jornalistas que estamos aqui a levantar esta questão. Os jornalistas às vezes merecem tanta pancada como todos os outros, não é isso. Não é isso, é pura e simplesmente de haver aqui um comportamento que depois se espelha para o cidadão comum, de abusos por parte da polícia que convém controlar. Eu quero já dar a minha opinião, antes da Paula falar, que é muito mais radical neste assunto que eu. Deixa cá só mudar a câmara. Eu quero sublinhar que os polícias são tão trabalhadores como qualquer operário ou qualquer outra profissão que exista por aí. E, portanto, recuso liminarmente culpar o polícia que está a executar uma ordem, que está a fazer o seu trabalho que pediram para fazer, e culpá-lo pela execução desse trabalho. O problema, para mim, é a hierarquia e o treino e a formação que é dada aos polícias apontar para este tipo de comportamentos. E isso merece-me todas as críticas, e acho que deve haver, sobretudo por parte do IGAI, que é a entidade que devia controlar este tipo de coisas, uma ação mais afirmativa e mais consequente, a exigir por parte das direções das várias polícias, não é só da PSP, um comportamento e uma exigência no seu trabalho que não leve a situações deste género e, sobretudo, a que não se confunda manifestações que têm e comportamentos que têm legitimidade para existirem na nossa democracia e na nossa tradição democrática, e que de repente passaram a ser punidas e reprimidas, ninguém sabe muito bem porquê nem por que razão. Paula, força. Eu começo por dizer, não é, que quem lida diariamente com violência policial há uns anos, nomeadamente as populações dos bairros de maioria negra nas periferias de Lisboa, que são aquelas que eu conheço melhor, sabe que esta
infiltração das forças de segurança por elementos da extrema-direita não é de agora. Portanto, eu estou a trazer aqui esta questão de elementos da força da extrema-direita porque estamos aqui a falar justamente de uma manifestação juntando um grupo, ou que foi convocada por um grupo de extrema-direita. E nós já tivemos vários relatórios, conforme eu também já tive a oportunidade de dizer, Amnistia Internacional, Rede Europeia contra o Racismo, Comitê da ONU contra a Tortura, Grupo de Trabalho da ONU sobre pessoas de descendência africana, portanto, todos estes relatórios, todos estes trabalhos a apontar sempre para o mesmo sentido, para esta infiltração. Portanto, e já que a referência à notícia foi a do 74, convém também lembrar que o 74 trouxe um grande trabalho, que foi de uma investigação feita por um consórcio de jornalistas, em que expõe cerca ou mais de 600 polícias, ou cerca de 600 polícias, que nas redes sociais andavam ali a dizer mate e esfola, visando uma série de personalidades. Portanto, isto foi exposto nessa reportagem, esse ódio, o título até era Quando o ódio veste farda, ou até agora não sabemos com que resultados, mas todas as denúncias que têm sido feitas ao longo de vários anos dão em nada. Trago aqui também o Manuel Moraes, que acho que é muito importante trazer sempre o Manuel Moraes, que é um agente do Corpo de Intervenção da PSP, e que a determinada altura estava a tese de mestrado em Antropologia e resolveu trazer a questão da polícia, enfim, e desta tal dos elementos das forças de extrema-direita nas forças de segurança. E ele traz isto a partir, eu lembro perfeitamente dessas notícias, lembro-me também de ter lido uma entrevista a determinada altura no DN, em que o Manuel Moraes, enfim, acaba por descrever aquilo que perguntou aos seus colegas, e uma das questões que não me sai é justamente a de questionar se eles entendiam que existia entre etnia e crime. Portanto, e a resposta foi que sim. Portanto, foi que sim, que existe. Portanto, que as pessoas negras, que as pessoas ciganas têm uma propensão qualquer, não é? Vamos imaginar que seja genética, para cometer crimes. Portanto, e se isto está entranhado a este ponto, naquela que é a mentalidade, se em cima disto temos as tais vozes de comando que tu estavas a trazer e que sim, são parte muito relevante do problema, porque temos de perceber como é que estes efetivos são formados. Sempre... E não é só formados, é como eles próprios são selecionados, quer dizer, não há entrevistas, não é, portanto, isso também devia haver um filtro, como é óbvio, não é? E isso é responsabilidade das autoridades de topo da hierarquia, não é supostamente começou a haver, mas isto é tão bizarro que a determinada altura há um despacho da PSP que diz que aqueles efetivos que tiverem tatuagens com dizeres racistas, xenófobos ou que tenham aqui um enquadramento discriminatório, que tinham um tempo para apagar essas tatuagens. Portanto, em vez de a corporação estar preocupada em perceber quem são estes efetivos e em limpar, e enfim, tornou-se problemático, mas em tentar aqui arrumar a casa, não. Portanto, não é isto que é feito. Olha, vocês têm essas tatuagens porque têm de aparentar não ser racistas. Portanto, esta é uma das do problema, é esta questão de sabendo-se que há de facto esta presença dentro das forças de segurança, não se fazer rigorosamente nada. E infelizmente aquilo que aconteceu no sábado, a mim não me surpreende uma exibição de poder como tantas outras têm. Acho é que nós devíamos estar mais preocupados todos, porque num momento histórico que é muito relevante, e ter democracia não sobrevive quando as próprias forças policiais, não é, praticam crimes quando elas manifestam publicamente ódio. Portanto, isto não pode ser de maneira nenhuma relativizado. E ao mesmo tempo, nesse mesmo sábado, os polícias fizeram um protesto lá num jogo de futebol para pedir um subsídio que foi dado à PJ e não foi dado aos polícias, tendo aí razão, mas de facto entre haver esta
infiltração, vamos aceitar o termo, de pessoas com este tipo de mentalidade, e ao mesmo tempo haverem uma insatisfação por motivos profissionais, de falta de condições de trabalho, de falta de equipamentos, etc., é de facto criar um explosivo que nos pode rebentar nas mãos a qualquer momento. Isso aí, sem dúvida. Bom, vamos encerrar este Comentadores. Para a semana voltamos. Passem bem. Bom fim de semana. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.